Opa, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Você está assistindo a mais um episódio do nosso programa Como Estudar na Argentina. Bom, se você tem o desejo de realizar um intercâmbio educacional com a Argentina, se você quer talvez aprender espanhol, né, para consequentemente alcançar a fluência e aprovar nos principais exames de proficiência em espanhol para obter o certificado e apresentar como documento obrigatório na universidade, se você tem interesse sobre esse tipo de assunto, eu já te convido para se inscrever no nosso canal, tá? Toda semana a gente vai ter conteúdo novo e exclusivo aqui para você, falando sobre intercâmbio, documentações, o que você precisa para ingressar na universidade e diversos assuntos relacionados ao tema estudar na Argentina. E muito prazer, eu me chamo Rodrigo Zanlucci, sou fundador do Instituto Aprender Espanhol Online, uma escola de idiomas EAD, responsável por ajudar mais de 1.000 alunos a aprovarem nos principais exames de proficiência em espanhol para ingressar em alguma universidade da Argentina. E o tema do episódio de hoje vai ser justamente sobre o diploma de medicina da Argentina. Bom, provavelmente você já deve ter se perguntado sobre a possibilidade de estudar medicina na Argentina e voltar para o Brasil para então atuar em sua profissão. Isso seria possível? Ok, vai ser exatamente sobre esse assunto que eu vou conversar com você nesse episódio. Apresentar para você quais são os meios mais viáveis para você poder estar validando o seu diploma, para que então você possa retornar para o Brasil e exercer, né, desenvolver as suas atividades de médico aqui no Brasil. E por que você precisa ficar atento com isso? Com essa questão do revalida, com esse tema que nós estamos tratando aqui, nesse exato momento. Seguinte, eu vou te mostrar uma pesquisa aqui que eu fiz no site do CESU, que é o órgão responsável por divulgar o resultado do Revalida, e é o seguinte, olha só, a taxa de reprovação no Revalida é de 10 a 35% dos inscritos, e considerando, essa é uma taxa absurdamente baixa. Então tenha certeza que o seu esforço, organização, dedicação, resistência fará toda a diferença quando você for fazer a prova do Revalida. E entender o que significa o Revalida fará com que você inicie os seus estudos com muito mais disciplina. Por exemplo, quando eu trabalhei em uma agência de intercâmbio educacional na Argentina, como muitos de vocês já sabem, eu presenciei muitos casos de assessorados, né, que iam para a Argentina para poder iniciar esse curso, essa carreira de medicina. Eles chegavam na Argentina sem saber absolutamente nada de espanhol. Não sabia nada. E eles iniciavam, né, o ciclo básico comum, que é o famoso CBC, da Universidade de Buenos Aires. Alguns iam para La Plata, outros para Rosário. Ou seja, essas pessoas iniciavam um curso de medicina sem saber nada em espanhol, primeiro. E o que acontecia? Essas pessoas não conseguiam se comunicar, não entendiam o assunto da aula, né? Porque o método de ensino aqui na Argentina é o PBL. Isso eu vou falar um pouco mais adiante para vocês. Então, eles não sabiam nem se comunicar. Ou seja, eles retornavam para a agência de intercâmbio e na agência eles pediam ajuda. E era um caso sério. Por quê? Porque eles não conseguiam se socializar. Eles estavam se excluindo da sociedade por não conseguir falar em espanhol. E tem o outro porém. Essas pessoas, esses candidatos, né, esses estudantes assessorados que chegam, eles dividem moradia, né? Eles ou moram em residência estudantil. E qual que é o problema disso? Eles vão se comunicar somente em português, porque quem mora em residência estudantil é somente brasileiros. Então aí já tem um problema, ok? Então eles retornavam para a agência de intercâmbio pedindo ajuda. E o que essa agência de intercâmbio foi forçada a fazer? Foi forçada a contratar um psicólogo para poder dar orientação psicológica para essas pessoas. Aí que se inaugurou o chamado coach educacional, né? Então, esses alunos eles voltavam para a agência para poder fazer o coach educacional. Para quê? Para que eles pudessem ter uma organização, para que fosse montado um planejamento de estudos para eles, para que eles pudessem se orientar e estudar, de forma que eles conseguissem dar continuidade nos seus estudos. Então, era uma coisa muito séria, ok? Ou seja, então, organização, resistência, disciplina é obrigatório, você precisa ter. Por quê? Porque o conteúdo
que você vai estudar, que você vai estar vendo durante os 7 anos letivos da carreira de medicina, vai ser exatamente o que vai cair no Revalida. E se você não tiver disciplina, resistência e organização, dificilmente você vai conseguir aprovar no exame do Revalida. Ok, então a gente vai escavar um pouco sobre esse assunto, a gente vai um pouco mais fundo. Vamos lá? Bom, primeiramente, o que é o Revalida e qual o seu objetivo? O que é e qual o objetivo? Bom, primeiramente, o que você precisa saber é que o Revalida, ele nada mais é que o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos. Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos. Bom, pensa no advogado que ele acabou de terminar, acabou de se formar direito, e ele precisa fazer o exame do AOB. É a mesma coisa, tá? A mesma coisa entre aspas. Porque o aluno de medicina, quando ele se forma no exterior, ele já é médico. Então, ele já pode exercer. Ok? Então, se ele quiser exercer no exterior, tranquilo, ele pode iniciar as atividades. Agora, se ele quer voltar para o Brasil, aí ele precisa fazer o Revalida. Só um exemplo para você poder entender o que é e como funciona. Ok? E qual que é o objetivo do exame? O objetivo do exame, do Revalida, é reconhecer se o profissional ele possui conhecimentos teóricos e habilidades para exercer a função no Brasil. E o Revalida, ele abrange as 5 grandes áreas da medicina, que é a clínica médica, cirurgia, pediatria, ginecologia, obstetrícia, medicina familiar e comunidade. E com base nesse tema que nós estamos conversando, eu vou responder para você aqui as 3 perguntas mais frequentes sobre o tema, né, sobre diplomas médicos da Argentina. Ok? E para quem não sabe também, a gente tem um blog, e nesse blog a gente fala sobre estudar também na Argentina, sobre as universidades. Para quem não sabe, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo para que você visite o nosso blog. Tá? O blog ele é destinado para quem quer aprender espanhol. No entanto, esses assuntos vão levar os nossos alunos também a alcançarem esses resultados. Ok? Então a gente procura se especializar nesses assuntos para passar para você sempre o melhor conteúdo. Bom, vamos lá então às 3 perguntas mais frequentes. É possível formar na Argentina e trabalhar na Espanha? Sim, é possível, sem dúvida. A Espanha e a Argentina assinaram um acordo de cooperação educacional de mobilidade para professores e alunos. Isso acaba abrindo uma grande porta para a União Europeia, baseado no Pacto de Bolonha, vigente desde 2010. Inclusive, esse é um outro tema também muito interessante que eu posso estar abordando com vocês, caso vocês queiram saber mais a fundo sobre o Pacto de Bolonha, que é muito interessante também vocês saberem, ok? Vamos lá para outra pergunta. Quem se forma em medicina na Argentina pode trabalhar no Brasil? Sim, claro, sem dúvida. Ok? Com certeza. Mas para que isso seja possível, você precisa fazer a prova do Revalida ou participar de algum programa de revalidação de diplomas médicos. Inclusive, esse é um outro assunto, um grande tema que nós podemos estar discutindo aqui em um próximo vídeo. Ok? Mas para que isso seja possível, né, para que eu saiba que você tem interesse nesse tipo de assunto também, né, outros programas de revalidação de diplomas médicos, ou seja, é só Revalida, só existe o Revalida, existem outros programas ou exames, ok? Diz para mim se é do seu interesse, deixa aqui nos comentários que eu possa estar me preparando aqui para poder destrinchar esse tema com vocês, ok? Vamos lá, outra pergunta. Quanto custa o Revalida para medicina? Ótima pergunta, vamos lá, direto ao ponto. O valor custa R$ 410 e esse valor é definido pela lei 13.959/2019, que é o equivalente a 10% do valor mensal da bolsa vigente do médico residente. É preciso acertar quantas questões para passar no Revalida? Ok, vamos lá. Os participantes precisam acertar no mínimo 99,6 pontos de 150, o que corresponde a 66% da nota máxima para serem aprovados na primeira etapa do exame. Quantas vezes uma pessoa pode fazer o Revalida? Ok, vamos lá. Bom, o Revalida é um exame bem generoso nesse sentido. Tá? Quem deseja fazer a revalidação do diploma de medicina pode fazer quantas vezes quiser, considerando que são aplicadas 2 edições por ano, o que torna isso ainda muito melhor. Ok? Outra pergunta. Quais são as vantagens de estudar medicina na Argentina? Ok, são muitas vantagens. Ok? Por isso que eu fiz uma listinha aqui para não me perder. Primeiro, sem vestibular. Segundo, ingresso direto. Terceiro, de graça ou pagando pouco. Quarto, ter uma experiência de vida em outro país. Quinto, ser bilíngue. Sexto, que é mais? Qualidade de ensino. São muitas vantagens. Não tem porquê
negligenciar essa possibilidade, ok? Bom, agora que eu falei para vocês as perguntas mais frequentes relacionadas a esse tema, eu vou dizer para vocês aonde as pessoas mais erram quando o assunto é revalida.